Eu vou prestar a Deus, louvado seja Jesus. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cálice grande dele a terra, como jureiro nas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Como
do nosso Jesus. Glória a Deus, amém? Quero cumprimentar os camaradas do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com 525 da harpa, né? É bem conhecido, né? Glória a Deus, aleluia. Já refúgio a glória eterna de Jesus. Glória a Deus, eu cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Eu vou cantar o Ilá por 570. O irmão Isaías sabe, né? Vai me ajudar. Glória a Deus, aleluia. 570. Ao findar o labor dessa vida.
O dia do amanhã não nos pertence. Eu agradeço a oportunidade e as palmas para você. Aleluia, glória a Deus. Expansão regional Nova Vista Convivente da Igreja. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós falamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Enquanto conecta, bem se o Espírito de Deus habita em mim, eu canto como Davi. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu canto como Davi. Glória a Deus. Meu Deus, santo, santo é o Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus.
Salve a igreja da paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, antes de pedir as ofertas, eu quero aqui agradecer a presença de cada um dos irmãos, das irmãs aqui presentes. Que Deus recompense a cada um dos irmãos. O irmão ali do bairro Guadalupe, que Deus te abençoe grandemente, amém? Filho da irmã Raquel, agora esqueci o nome. Wesley, que Deus te abençoe grandemente. A presença do cooperador geral do Jardim de Vitória, né? Da Jéssica, o irmão Isaías,
da Assembleia de Deus, mas reconheci que é daqui, é da Assembleia de Deus, é de Jesus, de todo mundo. Que Deus abençoe grandemente o meu sogro, o irmão Manuel, minha sogra, minha conhecida. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos aqui presentes. Para recompensar a todos vocês. Aleluia, glórias a Deus. Eu gostaria de pedir as ofertas. Você que trouxe a sua oferta, vamos ofertar a casa que tem a Deus. Você que não trouxe, que Deus abençoe, multiplique, prospere igualmente. Amém? Logo após, quando estiver recolhendo as ofertas, eu gostaria de ouvir os instrumentistas louvar mais um hino. Amém? Enquanto vai ser recolhendo as ofertas. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, multiplica, Senhor, os salários, as finanças, dê, Senhor, a abundância do pão, a mesa farta, a dispensa cheia, multiplica também, Senhor, não só o salário, mas a saúde, a paz, a felicidade. Senhor, repreendendo o devorador, a maldição. E o Senhor, ó Deus, manifesta a tua graça no nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir os irmãos instrumentistas. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Irmãos, fique de pé. Vamos agora ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. A mensageira da noite de hoje, cooperadora de Tânia. Vamos, igreja, orar em favor da vida da serva do Senhor, para que o Senhor venha usar cada vez mais a nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Eu te apresento, Deus, a vida da tua serva Elisânia. Deus, que o Senhor venha usar cada vez mais a tua palavra, que o Senhor venha derramar sobre a vida da tua serva o teu poder, a tua graça, a tua unção, e que o Senhor venha falar conosco esta noite, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor manifesta sobre a vida dela a tua graça, o teu poder. Que o Senhor fale conosco, ó Deus, usando o teu vaso, o teu instrumento, em nome de Jesus. Amém. Recebe a serva do Senhor, com as palmas do Senhor. Glória a Deus, quero iniciar novamente na casa do Senhor e cumprir o povo de Deus na paz, Senhor. Hoje nós estamos aqui mais um culto de expansão e o tema hoje é santidade. Nós vamos meditar na palavra do Senhor que se encontra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo 7. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 7. Glória a Deus. Quando os irmãos encontram, vamos adorar você nessa noite, em nome de Jesus. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei de encontro com Deus. Sua paz gozarei, eu marquei no encontro, eu marquei no poder desse santo Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, amém? Onde a palavra do Senhor diz assim: pois Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, louvado é o Senhor, adorado, meu Deus, engrandecido do Santo e perfeito nome. Jesus perdoa grandemente sobre as minhas falhas, pecados, palavras, atitudes, pensamentos, sentimentos. Que venhamos estar aqui com nossos corações puros, Senhor, para receber, meu Pai, a mensagem, a palavra do Senhor. Espírito Santo, continua movendo este culto, Senhor, continua, Jesus, conduzindo, meu Deus, este culto, Senhor, porque estamos aqui juntos, reunidos, meu Pai, no Teu nome. É que Tu vai engrandecer, louvar, adorar e bendizer a Ti. Senhor, fala conosco, meu Pai, nessa noite, Senhor. Ministra,
Espírito Santo, te dou graça, meu Pai Santo, por essa oportunidade. Obrigada, Jesus, obrigada, Espírito Santo. É tudo para a honra, para a glória do Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Assim todo bom, uma nossa bem alegre. Amém. Engrandecido e louvado o nome do nosso Senhor. Hoje, nos foi proposto esse tema, tema geral de expansão, que é santidade. E quando nós meditamos aqui na palavra do Senhor acerca dessa carta, essa epístola que foi escrita pelo apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, nós vemos ali em Atos 17, quando a palavra do Senhor nos diz que ali nas suas viagens missionárias, Paulo, juntamente com os Silas, a palavra do Senhor nos diz que eles foram ali até a Tessalonicenses, até os Tessalônicos, e ali eles foram também cumprir ali a vontade do Senhor, que era anunciar Jesus, anunciar a palavra do nosso Senhor. A palavra do Senhor nos diz então que eles foram ali anunciar a palavra do Senhor para aquele povo que ainda não conhecia o nosso Jesus, que ainda não conhecia Cristo. E a palavra do Senhor nos diz que Paulo ali foi nas sinagogas há cerca de 3 sábados, ele estava ministrando Jesus. E a palavra do Senhor nos diz que ele pregava ali que convinha Jesus Cristo, então padecer e ele ressuscitar. E aquele povo, a palavra do Senhor nos diz que quando ouviram a palavra lhe sendo anunciada, a palavra do Senhor nos diz que então muitos daqueles que estavam ali nas sinagogas, ouvindo, creram na palavra que foi ministrada ali por eles. Muitos creram, receberam aquela mensagem, receberam aquela palavra, e a partir daquele momento começaram então a acompanhar ali Paulo. Mas porém a palavra do Senhor nos diz que os judeus, eles ali com inveja, porque muitos ali creram na palavra do Senhor, muitos receberam, então foi o que? Começou ali os cristãos surgir ali na Tessalonicenses, os Tessalonicenses, então receberam a palavra, creram na palavra, então surgiram ali os cristãos ali naquele lugar. E aqueles com muita inveja, a palavra do Senhor nos diz que eles ali com aquela inveja, eles arrumaram um reboliço. O reboliço foi tão grande que Paulo e Silas, eles tiveram que, depois de anunciar a palavra e depois de ter recebido um pouco ali a palavra do Senhor, eles tiveram que retirar dali porque o reboliço foi tão grande. Ainda foi tão grande porque o nome do Senhor tinha sido anunciado, o Evangelho tinha sido ali recebido por muitos, muitos tinham crido em nosso Senhor, na palavra que foi ministrada dele. Eles estavam dizendo ali que eles estavam perturbando aquele lugar, dizendo que havia outro rei, que era o nosso rei, nosso Senhor Jesus. Porque naquele tempo o rei daquele lugar era o César. Então eles dizem que eles estavam ali, fazendo então movimentos naquele lugar, e falando que havia surgido outro rei. E somente então eles saíram daquele lugar. E quando nós chegamos aqui na epístola de Tessalonicenses, nós vemos o que? Nós vemos Paulo, depois de um tempo, então escrevendo ali para o povo de Tessalonicenses. E é tão lindo, é tão maravilhoso, porque quando nós vamos meditar aqui nessa carta, nós vemos Paulo escrever ali com muito amor. Nós vemos como ele foi ali, ele foi transformado pelo nosso Senhor, depois que ele teve encontro com o nosso Senhor Jesus, aquele que outra hora perseguia o povo de Deus, ele foi transformado, ele foi curado, ele foi liberto, ele passou de perseguidor a ser anunciador da palavra do Senhor, e ele fazia isso com muito zelo, e ele fazia isso com muito amor. E quando nós vemos aqui ele escrevendo essas cartas para as igrejas, a qual ele foi fundada, praticamente ele fundada por eles, porque eles anunciaram o Evangelho de Cristo, nós vemos ele com preocupação, e nós vemos ele com o quê? Com amor, com cuidado para aqueles que receberam a palavra de Deus. Então quando nós meditamos aqui acerca dessa carta de Tessalonicenses, nós vemos o quê? Nós vemos um homem se alegrando, se regozijando, porque aquele povo, eles haviam recebido a palavra do Senhor, eles haviam crido na palavra do Senhor, eles haviam permanecido na palavra do nosso Senhor. Eles não só receberam, eles creram e eles permaneceram. Porque depois de algum tempo, Paulo então ele manda ali, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele manda aqui, manda Timóteo para saber como estava aquele povo que tinha recebido a palavra do Senhor. E quando então Timóteo volta, a palavra do Senhor nos diz que ele volta ali e diz que eles estavam ali permanecendo na fé. Eles continuavam ali na palavra do nosso Senhor. E quando nós lemos aqui, a palavra do Senhor vai dizer que
aqui no versículo, no capítulo 1, a palavra do Senhor vai dizer então que Paulo vai dizer que aquele povo, eles eram o quê? Que eles eram referência, que eles eram o quê? O povo observava que eles eram exemplos a ser seguidos, receberam, eles creram, eles permaneceram, e agora ele já era reconhecido pela sua fé, pela sua fidelidade e pela sua perseverança, porque outra hora aquele povo, ele servia aos seus deuses, ele cultuava aos seus deuses, mas quando eles receberam a mensagem daquele que veio neste mundo, que foi crucificado, mas que ressuscitou, ligando e eles permaneceram na palavra do Senhor. Em nosso Senhor, ou seja, eles receberam a palavra, eles ali converteram, deixaram seus deuses e começaram a servir ao nosso Senhor. Então, quando Paulo soube ali acerca de quando ele viu Timóteo volta com essa boa notícia, ele se alegra tanto. Ele se alegra ali com o povo que eles permaneceram, eles continuaram ali na palavra do nosso Senhor. Ele diz que eles eram o quê? Que eles eram a glória deles, a sua felicidade. Por quê? Porque, meus irmãos, nós sabemos que não é fácil. Nós, como servos do Senhor, anunciar a palavra, pregar o Evangelho, porque muitos creem, muitos recebem, outros não. E é muita alegria assim quando nós pregamos, caminhamos a palavra do Senhor, e há corações que recebem a mensagem, que permanecem na mensagem, permanecem na palavra do Senhor. Ou seja, assim como Paulo se regozijou, se alegrou ali, nós também nos alegramos, porque nós estamos vendo que o íntimo do Senhor está sendo o quê? Está sendo cumprido através da minha e através da sua vida. Então nós vemos que ele se regozija, que ele se alegra, e nós vemos ali a renovação, o amor dele para aqueles que creram no Senhor. Então nós vemos que ele também faz o quê? Faz uma oração para aquele povo, ora por eles, para que eles venham continuar o quê? Continuar na palavra e continuar o quê? Na santificação, na santidade ao Senhor. Contudo também, quando nós meditamos na palavra do Senhor, acerca aqui do capítulo 4, ele chama a atenção deles, ok? A exortação acerca do que? Acerca da santidade. Ele chama para que eles venham, não, que ele já tinha recebido a palavra, eles estavam permanecendo, para que eles venham continuar. E quando nós lemos aqui o capítulo 4, a palavra do Senhor vai dizer acerca dessa exortação à santidade, ao amor fraternal. A palavra do Senhor vai dizer, além disso, então rogando-vos, irmãos, exortando-vos pelo Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira deveis andar e agradar a Deus, assim abundeis mais e mais, pois sabeis que os mandamentos vos demos pelo Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a saber, vossa santificação, que vos abstenhas da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, ou seja, o seu corpo, em santificação e honra, não na questão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ou seja, ele chama aquele povo, a exortação dele é para que venham a se abster ali do pecado, se abster ali da impureza. E quando nós lemos a palavra do Senhor, ele vai nos dizer acerca de santificação. Nós temos que entender o que é santidade, o que é santificação. Quando nós falamos, meus irmãos, de santidade, que é o tema central dessa mensagem, santidade é o quê? Santidade é separação. Separação do quê? Separação do pecado e separados para quem? Separados para Deus. E quando nós falamos, a palavra santidade, nós já pensamos em quem? Nós já pensamos em nosso Senhor Jesus em Cristo, porque Ele, meu irmão, Ele é santo. A palavra do Senhor é que Ele é santo. O nosso Senhor é santo. Então, quando nós falamos de santidade, nos reflete em Cristo. A palavra do Senhor nos diz, que o nosso Senhor, Ele é o que Ele nos chama, sede santo como eu sou santo. Então, quando nós falamos de santidade, santidade é separação, é estarmos o quê? Separado da impureza, separado do erro, separado do pecado e vivendo para o nosso Senhor, vivendo em obediência. A santidade, meu irmão, é nos distanciar daquilo que não agrada a Deus, é viver corretamente da forma e da maneira que agrada o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele povo ali de Tessalonicenses, eles receberam a palavra, eles permaneceram na palavra. E da mesma forma, nessa noite, o Senhor vai nos instruir para que nós venhamos receber a palavra. Se nós recebemos a palavra de Cristo, nós temos que permanecer. Se nós venhamos entender que a santidade é estarmos separados, viver para o nosso Senhor, viver em
santificação para o nosso Senhor, viver no temor, no amor e na obediência. Nós recebemos essa mensagem, nós recebemos essa palavra. Então nós temos que permanecer na palavra do nosso Senhor. E muitas pessoas pensam que ser santo ou estar em santidade é o quê? É estar separado e ser isolado. Não, meus irmãos. A santidade, ser santo, é nós estarmos no mundo, estarmos inseridos neste mundo, mas o mundo não nos corromper, o mundo não nos contaminar, oricando, oriando, é nós estar no mundo, nós não nos deixar envandecer pelas coisas do mundo, é nós não corromper, é nós permanecer na palavra do Senhor, sabendo que a palavra do Senhor nos chama o quê? A santificação, sabendo que a palavra do Senhor nos chama o quê? A viver em obediência ao Senhor, sabendo que nós podemos estar em qualquer lugar, mas ali nós temos que saber que é um Deus santo, um Deus soberano, um Deus vivo, Jesus Cristo, que padeceu por mim, padeceu por você, derramando teu sangue precioso na cruz, nos dando todos a oportunidade de viver eternamente com Ele. A única coisa que me faz separação, e de faz separação do Senhor é o quê? É a impureza, é o pecado, oricanto, orianto, granácia. Então, nosso Senhor, Ele nos chama o quê? Como Ele chama o povo de Tessalonicenses aqui, como Ele usa o teu servo Paulo para exortar acerca da santidade, da santificação, Ele nos chama também nessa noite. Ele vai dizer para o quê? Para que venhamos a abster das impurezas, abster o que do pecado, porque o pecado, meu irmão, é uma coisa que nos distancia do nosso Senhor. O pecado faz a separação de Deus com o homem, porque ele nos distancia do Senhor. Mas quando nós buscamos a santidade, quando nós buscamos estar alinhado não com a nossa vontade, não com os nossos desejos carnais, mas com a vontade do Senhor, nós estamos o quê? Vivendo para o nosso Senhor, vivendo para agradar ao nosso Senhor. E é isso que então Paulo está chamando a atenção daquele povo, exortando ao quê? A abster da prostituição, a abster do quê? Das imoralidades sexuais, a abster do quê? Da fornicação. Nós sabemos, meu irmão, que nós estamos vivendo num tempo que normaliza tudo. Quando nós vemos aí no mundo tudo pode, tudo é normal, não tem nada a ver. Mas quando nós vemos dentro da palavra do Senhor, a palavra do Senhor vai nos dizer que os fornicadores, os imorais, lascivos, não vão herdar o reino do céu. Então a palavra do Senhor não nos chama atenção, a palavra do Senhor não nos ensina. Nós sabemos, meu irmão, que a imoralidade sexual para o mundo é uma coisa normal. Não tem nada a ver um casal se relacionar se esse casal, ele não é casado. Mas a palavra do Senhor nos ensina que sim, que para nós vivermos para agradar o Senhor, tem que ter um relacionamento onde as mãos do Senhor está abençoando, ou seja, onde o nosso Senhor está abençoando, onde tem propósito, onde tem santidade, onde tem oricanto, ali a aprovação do nosso Deus, porque nós estamos vendo, meu irmão, vidas devastadas, vidas vivendo que frustrações por causa das consequências terríveis dos pecados da imoralidade sexual. E nós vemos que pouco isso é falado, nós vemos que pouco isso é ministrado, mas a palavra do Senhor ela nos ensina a buscar a santidade, meu irmão. O nosso Senhor, quando a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor lá ainda no início ele cria o homem, ele cria a mulher, a palavra do Senhor nos diz que o quê? Que vão se tornar uma só carne, mas essa uma só carne tem que ser dentro de um relacionamento conjugal, tem que ser dentro de um casamento. Pode viver junto há muitos anos, mas se não é casado perante ao Senhor, é pecado. É fornicação, imoralidade sexual. Pode ser namorado, namorada há anos, mas se está na prática da fornicação, a palavra do Senhor nos diz que é o quê? Que é imoralidade, que é o quê? Que é pecado. E almas estão sendo consumadas neste mundo por causa das imoralidades, por causa do adultério também, que é um ato de imoralidade sexual. E quando nós lemos na palavra do Senhor, muitos pensam que adulterar é somente ele consumar o ato, não. Mas a palavra do Senhor chama o quê? Se somente olhar e desejar, já pecou. Então nosso Senhor ele nos chama o quê? A santidade. Então Paulo exorta aquele povo a estar em santidade, apartar daquilo que desagrada ao Senhor, chegar à santidade, buscar a presença do Senhor, buscar o quê? Buscar servir ao Senhor com sinceridade, não apartar da palavra que foi ministrada, não apartar do que foi ensinado. E o nosso Senhor ele nos chama também nessa noite a santidade, a santificação, a deixar a nossa vontade e viver a vontade do nosso Senhor, a renunciar as nossas vontades e fazer a vontade do nosso Senhor. É fácil, meu irmão, não é fácil, porque é o quê? Porque é uma guerra constante entre a carne e o espírito. A nossa carne ela quer errar, ela quer
pecar, mas o Espírito ele está alimentando o nosso Senhor, ele está nos ensinando, ele está nos encaminhando ao que? É errado, é pecado, se distancia, se afaste, se chega ao Senhor, renuncia, deixa o eu, deixa o pecado e vem a santificação, vem a santidade, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Engrandecido, louvado o nome do nosso Senhor. Nosso Jesus perdoa é santo. E Ele nos chama também para ser santo. E quando nós falamos aqui, não é só imoralidade sexual que nos fala que está em impureza, não. Nós temos que meditar na palavra do Senhor e ver que a pureza, ela começa aqui no nosso coração. Ela começa em nosso coração. Não adianta nós parecermos ser e nós não sermos, não. Não é somente vestes que demonstram a santidade, não é isso, não. Começa em nossos corações, ou seja, começa, meu irmão, todo desejo, tudo ali que nós queremos maquinar que não agrada ao Senhor, nós não fazemos de imediato. Antes, nós premeditamos o erro, a falha e o pecado. Então começa no nosso ser, começa no nosso íntimo, começa no nosso coração. E quando o Senhor ele nos chama para ser puro, quando o Senhor nos chama a santificação não é só santificar hoje e amanhã vai no erro, vai no pecado de novo, não. É santificar hoje, é santificar amanhã, é santificar depois, é eternamente gloriando na casa até a vida do nosso Senhor Jesus Cristo que está em nós. Não é só nós pensarmos que nós erramos, nós pecamos, nós fomos lá pela graça, nós somos salvos, confessamos ao Senhor, Senhor me perdoa, Ele é bom, Ele é misericordioso para nos perdoar. Mas nós temos que parar de viver iniquidade. Iniquidade é o quê? É peca hoje, pede Senhor perdão, depois ficar no mesmo erro, não. Se nós recebemos a palavra, nós devemos permanecer na palavra do Senhor. Antes, meu irmão, de conhecermos a verdadeira palavra do Senhor, pode ser que nós vivíamos de qualquer forma, de qualquer maneira, como antes ali eu vivia, eu não conhecia, eu não sabia, eu não entendia, mas agora que eu sei, que eu conheço, eu quero viver não para agradar ao mundo, não para agradar a sociedade, mas para agradar ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós vivemos no erro, no pecado, quando nós não conhecemos, quando nós não sabemos. Mas a partir do momento que nós sabemos, a palavra do Senhor vai dizer: conheceis a verdade e ela vos libertará. Antes, poderia ser que vivíamos ali na prostituição, vivia na fornicação, no adultério, nas bebedices, vivia ali de fofoca, de mentira, que tudo isso é pecado, desagrada ao Senhor. Mas quando nós vemos para Cristo, nós recebemos a palavra, e se nós permanecemos na palavra, nós somos o que? Nós somos curados, nós somos transformados, e nós somos o que? Nós somos libertos, porque o nosso Senhor Jesus, o sangue de Jesus Cristo, Ele nos limpa, Ele nos purifica. O nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão, Ele veio neste mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar, dando todos nós, pobres, miseráveis, pecadores, reconhecer o nosso erro, reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados, e chegar ao nosso Senhor, para que o nosso Senhor Jesus, através do teu sangue, venha nos purificar. E o nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão, Ele nos purifica. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vem dando todos nós a oportunidade maravilhosa para vivermos o que? Eternamente com Ele. E o nosso Senhor, Ele não nos chamou para a impureza, ou seja, Ele não nos chamou para o pecado, Ele não nos chamou para viver uma vida de erro, para uma vida de pecado. Não, Ele nos chamou à santidade, Ele nos chamou para viver para Ele, para glorificar a Ele, meu irmão. Então, quando nós falamos de santidade, nós devemos ser santos em tudo. As nossas palavras devem glorificar ao nosso Senhor. Se nós recebemos a palavra do Senhor, nós pode ser que vivemos ali xingando, pode ser que vivemos ali maldizendo, amaldiçoando, mas nós recebemos a palavra do Senhor. Então tem que sair da nossa boca louvores de adoração ao Senhor. Tem que ser engrandecer a Ele. Temos, meu irmão, que buscar constantemente nos apartar dos nossos erros, das nossas falhas e nos achegar ao Senhor. Antes, meu irmão, antes, nós vivíamos de qualquer forma, de qualquer maneira, mas o nosso Senhor Jesus Cristo hoje, Ele está nos dizendo através da sua palavra, quando Ele usa ali o apóstolo Paulo para exaltar aquele povo, Ele vem também nos exaltar, porque a vinda do Senhor Jesus Cristo ela está pronta. E quantos, meu irmão, receberam a palavra na graça, começaram a viver de acordo com os preceitos do Senhor, mas de acordo com o caminhar ali foi o quê? Foi se acomodando, foi vivendo no comodismo, foi ali relaxando, foi saindo dos princípios da palavra do Senhor. Hoje o mundo quer normalizar tudo. Hoje, meu irmão, quando nós dizemos que é errado, que é pecado, o mundo quer dizer que é o certo, mas nós temos que permanecer na palavra do Senhor.
Senhor. Pecado ainda é pecado, é o pecado que me distancia, te distancia do Senhor. E o salário do pecado é a morte, então não se corrompa, não se deixe induzir por nada nem ninguém, não. Seja, meu irmão, conduzido pelo Espírito Santo, que a palavra de nasce do Senhor Jesus, ela é vida. A palavra do Senhor passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela não há de passar. Pode glorificar o Senhor. Glória a Deus, agradecido o nome do nosso Senhor. E hoje, irmão, tudo, o mundo quer normalizar. Hoje a gente vê aí, né, que quer normalizar o quê? Quer normalizar a inveja. A palavra do Senhor nos diz, né, que invejosos não obterão a reino do céu. A inveja é um sentimento ruim, é um sentimento terrível que não agrada o nosso Senhor. E quantas vezes, né, em redes sociais a gente vê uma postagem onde está ali postando uma coisa, uma família bem estruturada, bem estabilizada, boa. Quantos comentários ali a gente vê? Ai, que inveja, mas é uma inveja boa, não, meus irmãos. É errado. Inveja é pecado, não agrada ao Senhor. Não existe inveja boa, não agrada ao nosso Senhor. Quantos, meu irmão, que não amam qualquer mentira? Ah, mas é só uma mentirinha, não tem nada a ver. Para o nosso Senhor não tem tamanho. Se nós não confessarmos, nós não arrependemos, meu irmão. Nós seremos condenados por uma mentira, quer seja ela grande, quer seja pequena. O Senhor, Ele nos chama santificação. O Senhor, Ele nos chama a deixar o erro, deixar o pecado, sair do comodismo, irmão, e parar de adaptar ao mundo e não chegar mais à palavra do Senhor. Ler mais a palavra do Senhor, estar mais no centro, da vontade do Senhor. Hoje nós vemos aí, e falar em relacionamentos, nós vemos que o mundo normaliza tudo, que não tem nada a ver. Mas quando nós vemos dentro da palavra do Senhor, um relacionamento cristão que agrada ao Senhor, meu irmão, não tem, como diz test drive, não. Tem oração, santidade, propósito. Tem Jesus que é o Senhor de tudo. Um relacionamento que agrada ao Senhor não vai te fazer quebrar princípios, não vai te fazer distanciar do Senhor, não. Mas antes vai te aproximar de Deus. Se te fez ali quebrar princípios, se te fez a pecar, errar, não é do Senhor, não convém do Senhor. Não adianta, meu irmão, receber belas palavras ali, ir pela emoção, ir pela vontade carnal e desagradar o Senhor, não. Se é do Senhor, jovens, temos que ter sabedoria do Senhor, temos que saber esperar o tempo e a vontade do Senhor. Nós vemos pessoas jovens totalmente assim, devastadas, perdidas na sua área sentimental, por não saber esperar, por não saber confiar no Senhor, por não ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos ensina tudo. A palavra do Senhor é manual para que nós venhamos fazer tudo de acordo com os preceitos e os princípios do Senhor. Quantas vidas frustradas, quantas vidas perdidas sentimentalmente, por não saber esperar, por não estar pronto, não estar pronta, não estar preparada, porque é princípios, deixar valores, se deixar se induzir por tudo que o mundo diz que é normal, mas não, meu irmão. O nosso Senhor nos chamou para ser o quê? Para sermos separados. Pode ser que o mundo diz, mas é um crente, é um careta, não pode isso, não pode aquilo. Meu irmão, nós não estamos nem aí com o mundo, seja careta, mas seja santo, lavado e remido, oricando, até o sangue do Cordeiro. Não queira agradar o mundo, não queira parecer com o mundo, não, mas queira parecer com Cristo. Ele é santo, sente santo como o nosso Senhor é santo. Nós não estamos aqui, meu irmão, para agradar nada, nem ninguém, não. Nós recebemos essa palavra tem que permanecer até a eternidade, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não se corrompa, não, jovens, não se corrompa, não, meu irmão, minha irmã, não se deixe corromper, contaminar, não deixe a impureza tomar conta do seu coração, não. Mas seja que seja puro, seja santo, busca santificação constantemente, é dia após dia, buscando servir, buscando agradar, buscando se chegar ao Senhor. É fácil, não é, mas o Senhor, Ele não nos disse que seria fácil, meu irmão, mas vale a pena renunciar tudo, deixarmos tudo para servirmos a Cristo, porque, meu irmão, a salvação, ela é individual. Nós não tem como salvar um ao outro, não tem como nós salvar nosso parente, não tem como nós salvar nosso irmão, não tem como salvar a esposa, não tem como, é um só, somos nós. Então nós temos que permanecer na palavra do Senhor, nós temos que permanecer crendo na vida de Jesus que está próxima, porque Ele veio, Ele morreu, Ele ressuscitou, mas Ele virá buscar e não tardará no canto e não nada.
Senhor, é muito difícil, eu não aguento, eu não estou suportando. Ore, jejue, busque a presença do Senhor, busque se encher do Espírito Santo do Senhor, mas não deixe nada, nem ninguém tirar a oportunidade extraordinária de viver eternamente com o Senhor. Não, ele canta, ele anda na naça, porque o Rei, o nosso Rei, Salvador Jesus Cristo, ele está vindo, ele está voltando, está mais próximo do que podemos imaginar, meu irmão. Então, meu irmão, não deixe, meus irmãos, nada nem ninguém te distanciar do Senhor, não. Permaneça firme, pode ser difícil, mas, meu irmão, o nosso Senhor, ele tem preparado um lugar para cada um de nós. Mas não é para aquele que começar, não é para aquele que ir até o meio do caminho, não, mas aquele que perseverar. É os que perseverar, esses sim serão salvos. É o que receber a mensagem do Senhor, continuar em meio a circunstâncias, diversidade, dificuldade, qualquer coisa que pode vir em nossas vidas, mas que nada disso venha nos fazer sair do propósito do nosso Senhor. Que nada disso venha nos fazer sair do centro da vontade do nosso Senhor. É isso então que Paulo está exaltando aquele povo, mas ele está exaltando com amor. Ele está aqui porque aquele povo recebeu, ele estava permanecendo, eles estavam sendo referência. Então, meu irmão, nós temos que ser referência onde quer que nós venhamos estar, que o nome do Senhor venha ser glorificado em nossas vidas. Que venham saber que é um servo do Senhor, que é uma serva do Senhor, que ele guarda os princípios, que ele guarda os valores, que busca quem é a santidade, que busca a santificação, que busca se preparar e estar pronto para a vinda do nosso Senhor. E ele diz, a palavra do Senhor nos diz ainda mais, que ninguém ultrapassa os limites e defrauda o seu irmão em qualquer assunto, porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também nos dissemos antes nós testificamos, porque Deus nos chamou para que dissemos para a santificação, que voltando age com desprezo, despreza não o homem, mas a Deus. Ou seja, quando nós recebemos a palavra, nós não recebemos a palavra, nós não permanecemos, nós não estamos desprezando o homem, não, nós estamos desprezando aqui ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Então, meus irmãos, nós temos que ficar na palavra do Senhor. E quando nós dizemos de impureza, meu irmão, quando vocês estão contaminados no seu coração por mágoa, por ódio, por raiva, por rancor, até vem na casa do Senhor, até louva, até glorifica, mas não consegue perdoar quem o feriu, não consegue perdoar quem machucou. Eu posso dizer por mim mesmo, perdoar não é coisa fácil, não. Perdoar quem nos fere, quem nos machuca, é muito difícil, mas o Senhor ele nos chama para liberarmos o perdão, porque se nós não perdoar quem nos feriu, nós não recebemos o perdão do nosso Senhor. E quantos corações cheios de mágoa, cheios de ódio, cheios de raiva, cheios de rancor, não. Peço ao Senhor para limpar o teu coração nessa noite, oricando, oriando, granada. Peço ao Senhor para limpar, para purificar e para colocar e deixar o que? Tudo novo, fazer novo de novo, tirar todo o ódio, toda a raiva, todo o rancor, porque a palavra do Senhor também nos diz que ela não entra ira, não entra peleja, não entra contenda, há uma amizade. Nós temos que dar o que? Totalmente nossos corações puros para vivermos eternamente com o Senhor. Então não deixe nada, meu irmão, nenhum tipo de sentimento, nenhuma impureza dominar o teu ser a ponto de fazer perder a vida eterna com o Senhor. Porque o nosso Deus é bom, o nosso Jesus ele é maravilhoso. Ele veio aqui para que nós venhamos reconhecer as nossas falhas, para que nós venhamos reconhecer os nossos pecados, porque através do coração quebrantado, do coração contrito, arrependido, a mover do Senhor, a agir do Senhor. O nosso Deus ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, como eu sempre digo, ele não trabalha em nós de fora para dentro, não, ele trabalha de dentro para fora. Ele vai tratar o que? As nossas dores, vai tratar nossas feridas, os nossos traumas. E quando nós vamos caminhando, é uma constância com o Senhor. Ali a santificação é dia após dia o que? Nós caminhando mais para Jesus e deixando o erro, deixando o passado, deixando o pecado. É isso que o nosso Senhor ele quer. Ele quer uma vida de santidade, de santificação todos os dias, até a vida dele. Então, meus irmãos, a mensagem de hoje para nós, nessa noite, é para nós permanecer,
para nós perseverar, para nós continuar em santidade, em santificação, buscando agradar o Senhor em tudo que nós vamos fazer, buscando deixar o erro, deixar a falha, deixar o pecado e nos aperfeiçoar aqui, e nos aperfeiçoar no Senhor, não deixar que nada, nem ninguém nos tire nessa oportunidade maravilhosa de vivermos eternamente com o Senhor, não. Eu sempre digo que dá para nós vivermos sem tudo neste mundo, mas não dá para viver sem a presença do Senhor. Que uma vez teve um encontro com Jesus, que uma vez conheceu a soberania de Deus, que uma vez foi curado, transformado, viveu na presença do Senhor, meu irmão. Não dá para nós imaginar sem a presença do Senhor, não. Então permaneça firme, permaneça constante, permaneça fazendo aquilo que agrada ao Senhor, permaneça assim, meu irmão, porque Ele é que nos sustenta, Ele é que nos fortalece. Ele canta, ele anda na násia. Não olhe para trás, não olhe para o seu passado, não volte às velhas práticas, não, mas chegue ao Senhor, deixe o Espírito Santo de Deus conduzir a tua vida, deixa a tua vida ser direcionada pelo Senhor, entregue tudo, meu irmão, quer seja ali problemas, quer seja diversidade, quer seja ali desejos que você não está conseguindo se conter, entrega no Senhor, olha ao Senhor, busca a ajuda do Senhor, clame ao Senhor para que Ele venha te ajudar, para que Ele venha te sustentar, porque nós precisamos, nós carecemos e nós dependemos totalmente do nosso Senhor, porque se nós tentarmos por nós mesmos, nós não vamos conseguir, nós não vamos dar um passo adiante se nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não estiver no centro da nossa vida, se Ele não estiver na direção da nossa vida, nós vamos o quê? Nós vamos fracassar, vamos o quê? Pecar de novo, vamos errar de novo, e amanhã vai tentar levantar e vai ser cada vez mais difícil se erguer, se levantar, e o tempo está passando, Jesus Cristo está voltando, e pode ser que numa dessa aí que você cai, levanta, cai, pode ser que Jesus volta, e pode ser que seja naquele momento que você está caindo, e aí, onde irá a sua alma? Porque, meu irmão, não adianta nós vivemos 30, 40, 50 anos, quer seja fazendo ali tudo correto, mas se um minuto ali nós caímos, pecarmos, não dá tempo de nós arrependermos daquele instante, Jesus voltar, nós sermos ali, né, o nosso corpo de vida cessar, todos aqueles anos que nós fizemos não vai adiantar, porque nós conhecemos a palavra. Então, se nós conhecemos a palavra, nós devemos permanecer, perseverar até a vida do Senhor. Então permaneça, persevera, santifique hoje, santifique amanhã, busque viver em santidade, porque sem santificação ninguém verá ao Senhor. Não é fácil, mas o nosso Senhor Ele está pronto para nos perdoar. O nosso Senhor Ele está pronto, para nos direcionar. O nosso Senhor Ele está pronto para nos conduzir. Mas nós temos que querer ser conduzidos pelo nosso Senhor. Nós temos que querer estar no centro da vontade do Senhor. Então permaneça na presença, permaneça na palavra, permaneça, meu irmão, não se corrompa, não se contamine, porque o nosso Senhor, Ele nos chamou para a santificação, não para a impureza, não para a imundícia. Então permaneça na palavra do Senhor, servindo aquele que padeceu por nós, Ele derramou teu sangue, sendo Ele santo, sendo Ele justo. Ele não merecia, nem o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio neste mundo com as mesmas limitações que nós, mas o único santo, o único que cumpriu toda a lei, que viveu ali em santidade completa, é o nosso Senhor. E Ele nos chama para o quê? Para imitar a Ele, ver as obras que Ele fez, é o que? É viver no meu nome, para agradar o Senhor, é amar o nosso Senhor acima de tudo, acima de todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quanta falta de amor, quanta falta, né, de paciência um com o outro, quantas pessoas, né, maldizendo, quantas pessoas querendo ver a derrota do outro, isso não agrada o Senhor. O nosso Senhor nos chama para amar a Deus acima de tudo, de todas as coisas, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E quantas, né, falta de amor, falta de compaixão. Então o Senhor Ele nos chama a santidade. Santidade inclui tudo. É amar o nosso Senhor, amar o nosso próximo, é o que? Viver para o nosso Senhor, viver para agradar o nosso Senhor em tudo, meu irmão. É para a glória do Senhor em tudo, é para glorificar o Senhor. É glorificar o Senhor também através do nosso portar, do nosso falar, do nosso vestir. A vestimenta, meu irmão, não salva ninguém. Nós salvamos o Senhor, sabe, se portar aqui com decência, com modéstia. A palavra do Senhor vai dizer, né, que as mulheres essas que temem ao Senhor, que servem ao Senhor, se vestem bem com decência, com modéstia. O nosso Senhor, Ele não nos chamou para, né, chamar a
atenção pelas curvaturas do nosso corpo, não, mas para quê? Para a presença do Senhor. O nosso Senhor, Ele nos ensina ao quê? A guardar aquilo, né? Que nós devemos revelar futuramente, só para quê? Para o futuro esposo, o futuro marido. Então, jovens, não queiram chamar atenção pelo corpo, pela boa aparência, pela formosura do corpo, não, mas chame pela presença do Senhor. Seja santo em seu jeito de falar, em seu jeito de vestir, em seu jeito de portar, em tudo, em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Glorifique ao Senhor. Claro que a roupa é um menos ali que se importa ao Senhor, mas a palavra do Senhor também nos diz que as mulheres, aquelas que servem ao Senhor, as mulheres santas do Senhor, elas se vestem com modéstia, com decência. Assim também para os irmãos, é decência em tudo, ou que pureza em tudo. Tudo, meu irmão, temos que buscar a santidade, a pureza, agradar o Senhor em tudo, que os vícios, né? Muitos hoje estão com vícios pornográficos, também tem que buscar o Senhor, porque isso não agrada o Senhor, isso contamina a mente, contamina o corpo, contamina o quê? Contamina a alma. Em tudo o Senhor nos chama para santificação, em tudo o Senhor nos chama para ser santo, em tudo o Senhor nos chama para nos aproximar dEle, para nos chegar ao Senhor. Em tudo, meu irmão, devemos glorificar, exaltar e agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o poder de ser glorificado em nossas vidas, porque nós vemos a alegria, né, de Paulo em saber que os irmãos ali receberam a palavra e permaneceram na palavra. E quando a gente medita na palavra, imagina Jesus Cristo, né? A alegria que Ele tem de ter pegado aquele pobre, miserável pecador que estava no lamaçal do pecado, aquela que estava vivendo totalmente perdida, mas recebeu a palavra, foi curado, transformado, liberto, e para agradecer o nome do Senhor, permaneceu, perseverou, em meio a toda circunstância, podia parar, podia retroceder, podia voltar ao lamaçal do pecado, podia voltar ao erro, mas não, decidiu renunciar, decidiu entregar totalmente a Jesus. Senhor, eu estou fraco, não estou conseguindo, mas eu prefiro permanecer te obedecendo, eu prefiro permanecer te servindo, do que voltar ao que eu fiz, do que praticar as mesmas coisas que antes de eu praticar. E quão grande é o amor do nosso Senhor por nós, que Ele não importa os nossos erros, nossas falhas, porque o sangue dele nos purifica. Mas como Paulo se alegrou, imagina o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, faça que Jesus venha se alegrar cada dia mais e mais da sua ação, do seu jeito, do seu portar, em tudo. Que nosso Senhor venha nos olhar, venha nos contemplar e ver ali está um povo verdadeiro. Ali há uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Receberam a palavra, permaneceram na palavra. Tinha tudo para parar, tinha tudo para desistir, tinha tudo para retroceder, mas diante de tudo, permaneceram, continuaram, perseveraram, oricando, criando, granada, está guardando, prontas a minha vida. Esse é o povo que o Senhor Jesus Cristo, Ele virá buscar. Esse é o povo que o Senhor Jesus Cristo, a trombeta vai tocar, o povo santo, o povo preparado, é o qual o nosso Senhor virá. Então, que sejamos prontos, que sejamos preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Jesus Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém?